Olá! Mensagem: Café com Cristo Jesus. Mensagem para você, ouvinte. Mensagem de Deus para a sua vida. Irmãos, temos vários inimigos, lutamos contra vários inimigos todos os dias, não é verdade? Às vezes temos inimigo pelo simples fato de escolhermos Jesus. Levanta inimigo contra nós pelo simples fato de escolhermos a Cristo. Às vezes o inimigo levanta dentro dos nossos lares, em meio à nossa família, em meio aos parentes. Mas nós, como cristãos, nós temos um inimigo em comum, que é Satanás, o tentador. E é sobre ele que eu gostaria de falar em cima dessa mensagem. Temos um inimigo em comum, que é Satanás, Lúcifer, aquele que era o anjo de luz do Senhor, se tornou o inimigo de Deus, e também se tornou o inimigo das nossas almas, irmãos. E a mensagem com café com Cristo Jesus hoje é sobre Satanás, irmãos. Porque a partir do momento em que nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, nos tornamos participantes de uma batalha espiritual. E temos um inimigo em comum, que é Satanás, o diabo. Ele fará de tudo para que você venha parar na fé, para que você venha desistir, para que você venha ter desânimo. Ele quer te derrotar. Ele quer te tirar de Cristo, porque este é o papel dele. Porque a Bíblia nos fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia também nos fala que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então a nossa vitória, nós batalhamos todos os dias. Nós temos que derrotar o inimigo das nossas almas, irmãos. Quero deixar alguns versículos bíblicos. Se você tiver de posse da tua Bíblia, se você tiver de posse da palavra de Deus, faça uma reflexão em cima desses versículos que aqui eu vou deixar. Primeiro, lá em Lucas 4, e nós vamos ler o 1 e o 2. Lucas 4, 1 e 2. Que nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então Jesus se colocou como exemplo para nós. Da mesma forma que nós estamos sendo tentados todos os dias, Jesus também foi tentado por Satanás. Também lá em Lucas 22, nós vamos ler o 31 e 32, que nos diz assim: Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te convertestes, fortalece os seus irmãos.
É uma pergunta muito comum. Uma pessoa que aceitou Jesus, ela pode ser tentada por Satanás? Uma pessoa que está na igreja, ela pode ser tentada por Satanás? Um igrejado? A palavra é sim, irmãos. Porque nós estamos vendo aí nesse texto de Lucas 22, 31 e 32, que Simão Pedro também estava sendo tentado por Satanás. Satanás queria o peneirar como trigo, mas o próprio Jesus intercedeu por ele. Que as pessoas, muitas das vezes, simplesmente aceitam Cristo. Mas nós temos que ter Cristo conosco. Não só aceitar, mas temos que ter Cristo em nós, irmãos. Pedro estava ali com Jesus. Pedro era um dos seguidores de Cristo. Pedro estava sendo preparado para ser um líder dos discípulos. Mas Satanás queria ele. Satanás, irmãos, ele quer matar, roubar e destruir os verdadeiros de Deus. E Pedro era um dos verdadeiros de Deus, para a obra de Deus. Então não é simplesmente aceitar. É ter Cristo dentro de você. Este é o grande segredo, irmãos. E lá em Mateus 26, 41 também nos diz. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse texto fala conosco que o nosso espírito está sempre preparado. Mas por nós sermos carnal, por nós também queremos alimentarmos a carne, podemos enfraquecer a ponto de Satanás conseguir nos destruir. E é por isso que a Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar. Tem muitas pessoas que têm o hábito de orar, e ora todos os dias, e tem ali um momento de oração para com Deus. Mas a palavra vigiar, ela vem antes do orar. Vigiar. Que muitas das vezes nós temos que vigiar primeiro, para depois orarmos. Vigiarmos para depois orarmos. Lá em 1 Pedro 5, e nós vamos ler somente o 8. Nos diz assim: sede sóbrio e vigilante. A palavra vigilante entra aqui novamente. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a palavra vigiar, irmãos, ela entra novamente aqui nesse texto de 1 Pedro 5:8. Seja um vigilante do Senhor. Muitas das vezes Satanás está usando um de dentro da igreja para matar a sua fé. Muitas das vezes Satanás está usando um de dentro da tua casa para matar a tua fé. Muitas das vezes Satanás está usando aí, o marido, a esposa, até mesmo os filhos para matar a sua fé. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, irmãos. A nossa luta é contra o ser que invade corações, invade corpos, para fazer a obra dele aqui na terra. Tiago 4:7 também nos fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Se nós estamos em Deus, se nós temos Deus, se nós alimentamos em Deus, como diz aqui em Tiago 4:7, nós não deixamos brechas, nós não deixamos abertura para que o inimigo venha trabalhar em nós, irmãos. Em Efésios 6, nós vamos ler também só o 11. Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Diabo usa corpos, irmãos, ele é espiritual. Diabo usa seres humanos
Diabo usa palavras. Diabo usa ali um ser vazio, um corpo vazio, para fazer a obra dele aqui na terra. E muitas das vezes nós lutamos contra a carne e contra o sangue, lutamos contra a pessoa, enquanto nós temos que lutar contra os seres espirituais. O ser que ataca a nossa alma, ele é espiritual. O ser que quer nos derrotar, quer nos tirar da presença de Deus. O ser que quer nos enfraquecer. O ser que quer matar a nossa fé. O ser que quer levantar outras coisas e colocar no lugar de Cristo, ele é espiritual. E é por isso que nós temos sempre que revestirmos da armadura de Deus, para podermos ficarmos firmes contra a cilada do diabo. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço por mais uma mensagem, por mais um momento com o Senhor, Pai. Café com Cristo Jesus. Quero colocar essa pessoa aí que está ouvindo sobre as tuas mãos, Senhor. Para que o Espírito Santo do Senhor possa encher essa pessoa, Deus. Encher, Pai, de tal ponto, Pai, que ela vai estar revestida do Senhor, Pai. E se ela estiver cheia, Pai, que ela também possa transbordar, Pai. A ponto, Deus, de estar derramando sobre outras pessoas, ó Deus, o mesmo Espírito, Pai. Eu coloco esse ouvinte sobre as tuas mãos, para que seja abençoado na data de hoje, em nome de Jesus. Sou eu, irmão, Pastor Leandro, deixando mais uma mensagem, Café com Cristo Jesus, para você.